Olá, pessoal, boa noite. Estamos começando mais uma aula da nossa matéria eletiva sobre meios de contraste, não é verdade? Então, na aulinha de hoje, vamos conhecer mais um pouco sobre os meios de contraste, né? A sua origem, para que ele serve. Então, vamos fazer então um pouquinho, né, desse conhecimento, né, de uma forma geral, sobre os meios de contraste, né? Para que ele é utilizado, quando ele pode ser utilizado, quais são os meios de contraste. Então, todas essas informações nós vamos ter na aula de hoje e em todas as outras aulas que nós teremos ao longo do nosso curso, ok? Então, sejam todos bem-vindos à nossa aula de meios de contraste. Então, pessoal, começando, meios de contrastes, né? Então, tanto as turmas voltadas para a medicina, quanto enfermagem, quanto turmas voltadas para a radiologia. O meio de contraste, ele hoje em dia, ele é essencial para quem for trabalhar com radiodiagnóstico. Por quê? Porque no setor da imagem, os meios de contraste eles vão servir justamente para que as imagens sejam evidenciadas de uma forma que a gente consiga, tanto para os médicos, né, fazer imagens com alta precisão, tanto patológicas quanto anatômicas, para os nossos alunos de enfermagem. É importante para que nós possamos saber quais os meios de contraste vocês irão administrar, ok? E quais serão as vias de administração que a equipe da enfermagem irá poder utilizar para a inserção dos meios de contraste. E para o profissional da radiologia, os tecnólogos em radiologia, os meios de contraste eles são de suma importância para que você possa, então, fazer imagens de altas qualidades, para que, então, o médico possa fazer um laudo perfeito. Então, vamos falar um pouquinho sobre os nossos meios de contraste. Pessoal, vamos lá? Então, eu coloquei aqui, ó, nesse primeiro slide, para que a gente possa, então, saber um pouco mais. Então, eu coloquei aqui, vamos ler junto. Os meios de contrastes radiológicos são compostos introduzidos no organismo por diferentes vias, é verdade. Pode ser via oral, intravenosa, é verdade? E outras vias que nós vamos conhecer ao longo das nossas aulas, que permitem aumentar a definição das imagens radiográficas, graças ao aumento de contraste provocado por eles, possibilitando, desse modo, a obtenção de imagens de alta definição e, com isso, maior precisão em exames de diagnóstico por imagem. Então, pessoal, nesse primeiro slide, é importante que nós possamos saber que os meios de contrastes eles não são utilizados para fins terapêuticos. Que seriam esses fins terapêuticos? Para tratamentos. Não. Os meios de contrastes eles não são utilizados para fins de tratamentos, ok? Os meios de contrastes eles são utilizados para melhor visualização das imagens, tanto patológicas quanto anatômicas, mas não terapêuticos, ok? Então, esse é o primeiro conceito que nós devemos saber sobre os meios de contraste, correto? Então, quando perguntarem para vocês se os meios de contraste são para tratamento ou fins terapêuticos, não. Os meios de contrastes são utilizados para alta definições e visualizações de imagens anatômicas e patológicas dos órgãos ou do corpo em geral do paciente. Perfeito? Então, pessoal, essa é a primeira mensagem que nós teremos que saber sobre os meios de contraste. Os meios de contrastes, pessoal, nós vamos ver que nós temos muitos meios de contraste, ok? E cada um vai ser utilizado em um determinado setor. Por exemplo, quando nós tivermos a utilização de um contraste chamado iodo, um contraste iodado,
ele poderá ser utilizado nos raios-x, na tomografia computadorizada, mas também temos outros, né? Quando nós utilizarmos a ressonância magnética para fins diagnósticos, nós podemos ter um outro meio de contraste chamado gadolínio. Olha só que interessante. E pasmem, pessoal, até as frutas estão sendo utilizadas para meios de contraste. Então, nós temos diversos meios de contraste. E nós temos contrastes, pessoal, até dentro do nosso corpo. Olha que interessante. Então, os meios de contraste, pessoal, são realmente o mundo assim que veio para poder fazer uma reviravolta positiva, né, no diagnóstico por imagem e na área da saúde como um todo. Olha que legal. Tá bom? Então, vamos continuar. Já sabemos que os meios de contraste, então, eles não são para fins terapêuticos, ok? Então, ó, a atualização de compostos com a finalidade de melhorar a qualidade das imagens é bastante antiga, cerca de mais de meio século, pessoal. Vamos colocar aí quase um século, ok? De tão antiga que ela é. Haja visto que nós vamos falar também um pouquinho sobre os descobrimentos do raio-x, porque o descobrimento do raio-x e os meios de contrastes, eles estão ali, ó, lado a lado, ok? E nós sabemos que os descobrimentos dos raios-x, pessoal, foi uma das maiores descobertas do mundo. Em uma pesquisa que nós tivemos, os raios-x foi uma das maiores descobertas do mundo. Olha que interessante. Então, tanto os tecnólogos, quanto o profissional da enfermagem, quanto os futuros médicos, eles têm que se orgulhar, correto? Vocês, alunos, precisam se orgulhar da área que vocês estão. Não é verdade? Porque dia após dia, né, o futuro bate à nossa porta com atualizações que acontecem, ó, a todo momento, não é verdade? Então, continuando aqui, desde então, reações adversas resultantes da introdução de uma substância estranha no corpo, administrada via oral ou intravenosa, têm sido relatadas, uma vez que nem sempre estas substâncias são inofensivas. É verdade, pessoal. Com a descoberta dos meios de contrastes, assim como tudo na vida, nós temos os bônus, mas nós temos os ônus. E os meios de contrastes, por serem componentes químicos, né, elementos químicos, muitos deles costumam dar reações adversas nos pacientes. Mas isso tudo, né, graças hoje à nossa tecnologia, né, essas reações adversas, elas estão sendo dia após dia reduzidas, tá? Dia após dia elas estão sendo reduzidas graças aos nossos avanços tecnológicos. Haja visto que, no início, nós tínhamos reações adversas que o paciente poderia chegar a óbito devido à falta de sabedoria, à ignorância da época. Mas, com o passar do tempo, os estudos científicos foram feitos e hoje nós sabemos quais detalhes devemos seguir para que a administração do contraste seja feita sem dano colateral para o paciente. Ok? Mas tudo que vem com a descoberta vem também com as preocupações, porque sempre tem um adendo adverso acontecendo. E com os meios de contraste acabou não sendo diferente. Partindo desse princípio, diversas precauções devem ser tomadas, tanto com os pacientes, como no preparo e armazenamento dos meios de contraste. Só para a gente ter um exemplo básico, pessoal, para que vocês possam entender mais um pouco do meio de contraste. Se um paciente que tem insuficiência renal, se ele fizer uma administração de um iodo ou de um gadolínio, ele não consegue, o sangue ele não vai ser filtrado da forma correta, porque ele tem uma insuficiência renal, ou seja, a parte dos néfrons não vai conseguir fazer a filtração correta.
E aí aquele paciente ele pode ter uma patologia chamada fibrose sistêmica nefrogênica. É onde, a grosso modo falando, os órgãos eles vão começando a ficar inchados, né? Os tecidos conjuntivos vão começando a ficar dilatados e o paciente pode vir a óbito. Então, é bem perigoso, não é verdade? Mas isso nós vamos ver com mais calma nas outras aulas, ok? Então, continuando, a realização dos exames contrastados ainda desperta muitas dúvidas, e não apenas entre os pacientes, mas também em relação aos profissionais da saúde. Isso acontece, pessoal, em razão da existência de vários meios de contrastes, cada um com a sua indicação. Foi o que eu falei. Na verdade, nós temos vários, desde frutas até contrastes naturais, até contrastes endógenos, correto? Ou seja, dentro do nosso corpo. Ou seja, nós temos uma infinidade de contrastes, ok? E todos eles apresentam as suas indicações e seus riscos, com certeza. É inegável, contudo, a importância dos exames contrastados para um diagnóstico de qualidade usando os métodos de imagem. Por quê? Deixa eu explicar rapidamente. Assim, quando começou a descoberta dos raios-x, que foi uma excelente descoberta, só para que vocês possam ter noção, quando houve a descoberta do raio-x por William Conrad Röntgen, foi uma descoberta, assim, realmente uma das melhores do mundo, porque naquela época, assim como nos dias atuais, haviam muitas guerras, mas dentro daquelas guerras, pessoal, quando um soldado, né, era atingido, às vezes, com um projétil, né, por uma munição, por não saber a sua localização, o índice de soldados amputados, né, de militares amputados, era enorme, e muitos deles não tinham nem a necessidade de amputação. Haja visto as localizações e os métodos que hoje nós temos, mas por eles não terem acesso à visualização das imagens, pessoal, o índice era muito grande. A grosso modo falando, vamos dizer assim, um militar foi alvejado com um projétil no antebraço. Você não sabe a localização, o que você faz? Amputa o antebraço dele e aquele soldado ali, para ele era praticamente final. E você amputar, né, um membro de uma pessoa, se não é uma coisa que nós podemos falar boa, né, de se acontecer. Só que isso, ao longo do tempo, começou a ser evitado, porque com o processo das imagens dos raios-x, os médicos, então, da época, começaram a ter a possibilidade de ver as imagens, né, da localização dos projéteis e conseguir, então, extrair, retirar com o procedimento cirúrgico da época, sem a necessidade de amputação. Olha que legal, pessoal. Então, só para que a gente possa saber, né, os fins que começaram a ser utilizados os raios-x, assim também como os exames contrastados logo um tempo depois. Então, o que são esses exames contrastados, né, para que a gente possa reforçar mais um pouquinho? São testes radiológicos que utilizam meios de contraste para evidenciar determinadas partes anatômicas, correto? Radiografias, tomografias e exames de ressonância magnética são exemplos de procedimentos radiológicos que podem utilizar meios de contraste. Essas substâncias químicas capazes de realçar tecidos que normalmente não apareciam com nitidez em uma imagem radiológica. Em geral, o contraste altera a capacidade de absorção da radiação durante o procedimento diagnóstico. Como assim, professor? Explica para a gente. Vou explicar. Dentro dos raios-x, por exemplo, que utiliza a radiação chamada radiação ionizante, é aquela capaz de trazer danos às suas células, fisicamente falando, é quando ela tem a capacidade de arrancar elétrons da eletrosfera, correto? Deixando um átomo instável. Show. Vamos lá, então. Continuando. Esse raio-x, quando ele interage com o nosso corpo, acredito que muitos de vocês já fizeram radiografias,
quando ele interage com o nosso corpo tem vários tipos de densidade, várias espessuras e densidades diferentes, correto? Nós temos partes moles, nós temos parte óssea, nós temos ar, e cada uma delas tem uma densidade diferente. Então, quando a radiação passa no nosso corpo, ela vai tendo uma absorção da nossa estrutura, aonde, quando passa pela nossa parte óssea, ela começa a ter uma absorção, correto? Ao ponto de deixar aquele osso branco, porque ela teve muito poder de absorção ali, ok? E aí, quando ela tem aquele poder de absorção, o osso tende a ficar radiopaco, tende a ficar quase branco, um cinza bem clarinho, quase branco. E aonde a radiação tem mais chance de ser penetrada, ou seja, mais facilidade de penetrar no corpo do paciente, ela vai ficando numa tonalidade mais escura. Então, o osso, por ser mais denso, absorve mais radiação, fica branco. Gordura, partes moles, tende a ficar um cinza um pouco mais escuro. E o ar? O ar ele não oferece resistência à radiação. Então, o ar tende a ficar mais escuro ainda. Um cinza muito escuro, quase preto, da cor preta. Então, quanto maior for a densidade, maior o grau de absorção dos raios-x. Ah, então deixa eu ver se eu entendi, professor. Então, o osso absorve mais radiação, vai ficar branco. Isso. Ah, então quer dizer que as partes moles, né, os órgãos, gordura, tem menos densidade, então quando passa fica um cinza um pouquinho escuro. Isso. E o ar? Ah, o ar não oferece resistência à radiação. É verdade? Então ele vai passar muito mais rápido, com mais facilidade, sim. E aí ele tem que ficar mais escuro. Assim nós vamos vendo a tonalidade. Legal, professor. E aonde entra o meio de contraste nessa história? O que acontece, pessoal? A parte óssea é muito mais fácil da gente poder identificar. Não é verdade? Por quê? Porque o osso absorveu radiação, a gente consegue ver na estrutura. Mas se você quiser ver, de repente, fazer um exame de uma urografia excretora. Urografia excretora é onde eu tenho que ver ali, eu fazer uma análise do meu sistema urinário, dos rins, dos ureteres, bexiga, uretra. Poxa, fica mais complicado de ver numa radiografia, não fica? Fica. Por quê? Porque esses órgãos ele não apresentam um poder de absorção dessa radiação. E aí, a grosso modo falando, quando nós fazemos, então, radiografia dessas estruturas, né, da parte do abdômen, nós não conseguimos ter uma legítima visualização dos órgãos. Então, o que nós temos que fazer? Colocar, então, injetar, né, ou administrar um meio de contraste para que ele possa sair na imagem radiográfica. Porque alguns desses meios de contraste, eles vão ter a oportunidade ali, ó, de se tornarem líquidos, vamos dizer assim, capaz de ter uma absorção da radiação e eles vão começar a ficar claros, brancos, cinza claros na imagem. E aí, onde órgãos estavam, podemos falar assim, escondidos na imagem, quando nós aplicamos, então, o meio de contraste, aquele contraste começa a passar no corpo do paciente, por ele ter uma opacidade maior, uma absorção da radiação maior, nós vamos conseguir, então, visualizar todo o trajeto do contraste no corpo do paciente através das imagens e assim a gente faz uma visualização delas. Ok? Então, os contrastes vão sendo utilizados dessa forma, para uma melhor visualização automaticamente, para melhor detecção de patologias, que é o que o paciente quer saber, correto? Se ele tem alguma patologia ou se ele não tem, mas para isso ele precisa da utilização do contraste.
Então, como eu falei para vocês, vou ler aqui rapidamente da história que já foi contada, ok? Então, ó, história dos exames contrastados. O estudo, vou colocar aqui meu rostinho, para que vocês vejam o rostinho do Reuteling. Ó, esse foi o nosso mártir, né? O nosso descobridor dos raios-x, pessoal. Ó. Então, ó, o estudo de possíveis meios de contrastes começou apenas um ano após a descoberta dos raios-x. E quem descobriu os raios-x foi o físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen, mais conhecido como Röntgen no meio da radiologia, em 1895. E ele ganhou, então, o Prêmio Nobel em 1901. Ok? Então, em 1895, o físico compartilhou sua descoberta sobre uma nova espécie de raios. Ali surgiu os raios-x. Naquele mesmo ano, Röntgen fez a primeira radiografia que durou 15 minutos, pessoal, e mostrou a mão esquerda da sua esposa, chamada Ana Berta. 15 minutos de exposição é muita coisa, tá? Só para que vocês possam ter noção, hoje um raio-x, uma radiografia, quando um paciente vai lá para poder ser radiografado, hoje uma radiografia ela dura milissegundos. Olha a diferença de 15 minutos para milissegundos. É muita coisa, né? Então, naquele ano, Röntgen fez a primeira radiografia que durou cerca de 15 minutos e mostrou a mão esquerda da sua esposa. E a possibilidade de visualizar partes internas do corpo sem recorrer à cirurgia exploratória ganhou um grande impacto na medicina mundial. Foi o que eu falei, dei um exemplozinho das amputações, não é verdade? Então, ó, não precisou fazer mais amputações, né, com os métodos de imagem de Röntgen. Então, muitos casos clínicos foram resolvidos através, pura e simplesmente, das imagens. Mas, logo, cientistas e médicos perceberam que haviam limitações nas imagens radiográficas. As limitações que eu falo, pessoal, é justamente essa, de melhor visualização dos órgãos internos, né? Que a gente não tinha. Principalmente pela sobreposição e diferenças de densidade dos tecidos. Se a ideia era observar os ossos, por exemplo, as imagens eram mais nítidas. O mesmo não valia para órgãos e vasos sanguíneos, foi o que a gente falou. Menor absorção do raio-x, mais contrastes, ou seja, cinza escuro aparecendo, a gente não conseguia visualizar. Assim, um ano depois da publicação do artigo de Röntgen, foi feito o primeiro teste utilizando o realce do contraste. Um ano depois, pessoal, era um raio-x que mostrou o estômago e o intestino de um porco. Olha só, eles utilizaram um porquinho lá, está ali na foto para vocês, para poder, então, fazer um realce, utilizando o primeiro contraste a ser utilizado, pessoal. Então, ó, era um raio-x que mostrou o estômago e o intestino de um porco, realizado com órgãos cheios de subacetato de chumbo. Esse subacetato de chumbo, pessoal, lá na Roma Antiga, ele era utilizado quando os imperadores, né, vamos dizer assim, quando eles não tinham mais mel ou açúcar para adoçar os vinhos, eles utilizavam o subacetato de chumbo para poder transformar o vinho num néctar mais doce. Seria hoje nossos adoçantes nos dias atuais, não é verdade? Então, um deles, os adoçantes que eles utilizavam, né, de forma mais antiga, se chamava subacetato de chumbo. E eles começaram, então, os cientistas trouxeram esse subacetato para o século passado, e então começaram a fazer os testes com os porquinhos. Okay? Então, ali foi a primeira passagem de meios de contraste utilizados. Então, coloquei uma imagem aqui, pessoal, só para que a gente possa fazer aqui uma visualização de como o meio de contraste é verificado no nosso corpo. Aqui é uma radiografia, ó, de sistema urinário, ok? E dentro dessa radiografia de sistema urinário, ó, os rins, os cálices renais, os ureteres cheios, ó, bexiga. E essa imagem só pode ser visualizada, pessoal, justamente por causa da
utilização do meio de contraste, ok? Porque, de um modo geral, esses órgãos eles têm menos absorção do raio-x, menor densidade, e eles aparecem cinza escuro, e a gente não consegue ver, até mesmo porque tem muitas sobreposições de estruturas. E quando nós injetamos, então, o meio de contraste, a gente consegue uma melhor visualização da área estudada. Bem legal, né, pessoal? E aí, então, em 1897, um estudo pioneiro sobre a radiopacidade de agentes de contraste foi publicado. Então, pessoal, nessa primeira aula, nós falamos um pouquinho sobre a história dos meios de contrastes. Dentro dessa história, vimos, então, que os raios-x foram descobertos lá por William Conrad Roentgen, em 1895. Um ano após, começou a ser utilizado o primeiro meio de contraste para ser visualizado. Eles utilizaram um porco, um porquinho, para fazer, então, a utilização do subacetato de chumbo, que era uma espécie de adoçante do Império Romano. Ok? Então, em 1897, vimos também um estudo pioneiro sobre os agentes de contraste que foram publicados. Ok? Sem contar que na aula de hoje falamos também que os meios de contraste não são utilizados para fins terapêuticos, e sim para visualizações e definições patológicas e anatômicas dos métodos de diagnóstico por imagem. Ok? Então, essa é a nossa primeira aula. Espero que tenham gostado. E semana que vem voltaremos com mais informações sobre os meios de contrastes utilizados nos métodos de diagnóstico por imagem. Um forte abraço a todos e até a próxima aula, pessoal. Um abraço.